Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos leva hoje ao quinto capítulo do Evangelho de São Marcos. Sábado tínhamos apenas concluído o quarto capítulo e no domingo retornamos ao primeiro capítulo, ao início da vida pública, da ação, da pregação pública de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje retomamos a leitura na sequência do quinto capítulo. Então, após atravessar a tempestade, o Senhor, juntamente com seus discípulos, chega à região dos Gerazenos, uma região fora do domínio de Israel, uma região de ocupação pagã. Não são os filhos de Israel que habitam aquela terra, tanto que nós vemos a presença dos porcos naquela região. Bom, ao desembarcar, Jesus se depara com um homem possuído por um espírito impuro. Mais um caso de possessão diabólica em que o Senhor vai realizar um exorcismo. Interessante que ontem nós estávamos vendo essa mesma ação do Senhor que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. E agora ela acontece em favor desse homem que, possuído por um espírito infernal, cujo nome é apresentado no Evangelho, vivia em meio aos túmulos.
no lugar da morte, no lugar onde são sepultados os mortos. Então aquele espírito infernal o levava a vagar por aquela região de morte, dia e noite, ou seja, sem descanso. Essa imagem para nós ela é muito significativa, porque toda aquela alma escravizada pelo inimigo infernal terminará vagando dia e noite entre tormentos e dores em meio aos mortos. Então, todas as almas condenadas ao inferno, juntamente com os demônios, ou seja, juntamente com os anjos que apostataram, que deixaram de obedecer a Deus, que se rebelaram contra Deus e rejeitaram a vontade de Deus, o fim dessas almas e o fim desses anjos é vagarem dia e noite em meio aos mortos, em meio à sombra da morte, na morte eterna, na desgraça eterna, sob tormentos incessantes. Então, essa imagem ela é muito significativa. E o Senhor chega ali. Se olhamos de uma maneira simbólica, assim também o Senhor desceu à mansão dos mortos para chamar da morte Adão e Eva e arrancar os homens da prisão do inferno, ou seja, dos grilhões da morte. O homem que não pode ser acorrentado nessa vida, pois ele arrebenta algemas e correias, ele está acorrentado nas mãos de Satanás. Mas eis que o Senhor forte e poderoso vem ao seu encontro. Eis que um homem mais forte chega e vai amarrar aquele que se julga proprietário da vida desse homem e vai tirá-lo, vai libertá-lo. Não é um filho de Israel, mas é um homem, um filho do Deus Altíssimo, pois o Senhor veio para salvar a todos, que espera a misericórdia de Deus por ele. É um que não conhece a lei, não conhece os profetas, mas espera no seu sofrimento pela misericórdia de Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Alguém que espera em meio aos tormentos que o Senhor venha em seu auxílio e o liberte. E Jesus desembarca após uma tempestade para vir ao encontro desse homem. A inteira cidade estava ali, mas só um quis permanecer na companhia de Jesus. Reparem que quando o Senhor chega, o espírito infernal vem trazendo aquele homem escravizado e se ajoelha diante de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho, seja no céu, na terra ou debaixo da terra, se dobrará. Veio à memória de vocês também essa palavra? E proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele momento, o demônio cai de joelhos diante do Senhor e diz: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se ontem, vamos dizer assim, na narrativa do Evangelho de ontem, no primeiro capítulo de Marcos, o demônio tenta enganar os que estão presentes na sinagoga, chamando Jesus de Nazareno, não chamando-o de Filho de Deus, dizendo que ele é o Santo de Deus e não o Deus Santo. Agora, caindo de joelhos diante do Senhor, ele proclama Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E dessa forma Marcos começa a mostrar para os seus interlocutores a identidade do Senhor.
Quem é Jesus? Os espíritos infernais reconhecem a presença do Senhor. Não existe a quem ludibriar ali, naquele contexto. Eles estão diante do Deus Altíssimo. Os apóstolos estão acompanhando na barca, mas naquele episódio não existe uma multidão em torno. E ao cair de joelhos diante do Senhor e reconhecer Filho do Deus Altíssimo, eles fazem uma súplica que não os atormente. Jesus, depois que obriga que digam o nome, Jesus então vai receber um pedido com insistência deles de ficarem naquela região. Percebam o interesse do inimigo infernal de ficar naquela região. Mas que interesse isso tem, Padre Fábio? Bom, antes de mais nada, o objetivo do demônio não é um outro senão destruir tudo e levar tudo à morte, tanto que o farão com a manada de porcos. Mas e depois que os porcos morrem, para onde eles vão? Num lugar onde existe oração, temor a Deus e busca pela santidade, num lugar onde os homens guardam no coração a palavra de Deus e a coloca em prática, não sobra espaços para que o demônio se infiltre. Aquele lugar se torna um lugar hostil para a presença dele. Se eles desejam permanecer naquela região, é porque naquela região não se reza muito, não se honra o nome de Deus e os homens não buscam a vida que vem de Deus, ou seja, não buscam viver na santidade. E o demônio sempre procura estar nesses lugares. Tanto que a obra dele, quando tenta se apoderar ou quando ele incidia contra uma alma, é levar essa alma o mais longe possível para todas aquelas práticas espirituais que aumentam a comunhão com Deus. Levar a alma para o mais longe possível do exercício de uma vida no Espírito Santo. Porque, sob a potência e a regência do Espírito Santo, não haverá jamais espaço para ele. Então, ele tenta, de todos os modos, empurrar para longe. Mas na medida em que a alma persevera, na medida em que a pessoa busca, no nosso contexto, os sacramentos, sobretudo a confissão, a comunhão eucarística, a oração cotidiana do Santo Rosário, procura realizar as obras de misericórdia, corporais e espirituais, como nos ensina a Igreja. E meditando a palavra de Deus, a coloca em prática, e quando precisa tomar uma grande decisão, a decisão que toma é aquela de não olhar para a própria vontade, mas de colocar em prática o que o Senhor nos pede para obedecê-lo e seguir a sua vontade, estando onde Ele quer que nós estejamos, como vai dizer São Charles de Foucault, já, pronto, ali, não sobra espaço para Ele. E aquele lugar se torna um lugar detestável, onde Ele não quer estar. Padre Pio dizia, toda alma deve buscar estar sempre refugiada no Imaculado Coração de Maria, porque o Imaculado Coração de Maria nos leva sempre a acolher a vontade de Deus. E é uma terra santa, onde Ele jamais colocou as suas patas e não ousaria sequer se aproximar para alguma coisa dali arrancar. Não é sem razão que São Luís Grignon de Montfort, quando ensina o método para a verdadeira devoção à Virgem Maria, uma das características desse ato de devoção e de amor à Nossa Senhora é consagrar e entregar a ela todas as nossas obras e a nossa inteira vida. Agora, é propriedade do Imaculado Coração de Maria. Tudo o que fazemos, temos e somos. E uma vez declarada e feita essa consagração, pertence a ela. E se pertence a ela, ele não tem mais o poder de ali usurpar. Todos os bens que são recolhidos são imediatamente da Santíssima Virgem Maria. A ela pertence. Eis o refúgio seguro. Eis o lugar que devemos todos os dias buscar na nossa devoção
estarmos junto ao Imaculado Coração de Maria. Agora, voltando ao episódio, naquele momento que os porcos caem nas águas e morrem, vocês perceberam o que acontece? Se eu acabei de dizer que a obra do inimigo infernal é afastar o máximo possível as almas da presença de Jesus, depois que os porcos morreram, para onde eles foram? Muito bem. Quem pensou para junto dos homens daquela cidade que quiseram que Jesus fosse embora, entendeu. Talvez pelo descuido na vida espiritual, talvez por não conhecerem a fé no Deus vivo, aqueles homens não compreenderam e, na confusão que é própria do inimigo infernal, pediram que Jesus se afastasse. Eis aqui uma região agradável ao inimigo infernal, aquela onde Jesus é repelido, é afastado. Eles se apresentam diante do Senhor e dizem: Senhor, por favor, retire-se daqui. O Senhor não é bem-vindo nesse lugar. Tinham razão eles, né? Que aquela dali era uma região boa para se ficar. Por isso imploravam para não saírem dali. E a gente pode pensar, mas por que Jesus não os defendeu? Calma, não se trata aqui de uma não defesa. O Senhor sai. Mas vocês se recordam da súplica de Abraão? Mas, Senhor, se tiver um justo naquela cidade, o Senhor mesmo assim a destruiria? Abraão começa lá com 100, 50, 20, 10 e finalmente 1. O Senhor sai. Aquele homem pede, porque aquele lugar de fato é um lugar hostil à presença das coisas de Deus. Olha o que está acontecendo, eles estão pedindo para Jesus sair dali, depois do que o Senhor havia feito. E aquele homem pede: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus dá a ele uma ordem, dizendo que ele vá para casa e anuncie tudo aquilo que o Senhor fez por ele. E em uma palavra, que ele anuncie a sua misericórdia. O que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E aquele homem obedece Jesus. Aquele homem guarda no coração a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, e em uma aliança de amor e gratidão pelo que Deus fez por ele, e seguro da ordem que Jesus lhe deu, em um ambiente extremamente hostil a Jesus, ele avança a passos largos para cumprir o que o Senhor lhe havia dito. Olhem a fé e a fidelidade desse homem. É um lugar hostil à presença de Deus. Estão expulsando Jesus de lá. Ele pede para vir com Jesus. Não seria nada mais justo do que isso, pois aquele lugar não é um lugar bom. E quando ele pede para vir com o Senhor lhe guarda, ele diz, ele diz, volta, vai até a tua família. E é dali que você vai começar a anunciar como Deus foi misericordioso por você. Vocês se recordam da palavra de Pedro? Pescamos a noite inteira, Senhor, mas porque tu me dizes, eu vou e lanço a rede. Senhor, esse lugar é tão hostil a ti, mas porque tu me dizes, eu vou. E vou anunciar a misericórdia, como o Senhor me está dizendo, porque a minha vida se tornou propriedade tua. Senhor, eu era escravo do demônio e o Senhor me libertou. O Senhor agora é o proprietário da minha vida. Ela lhe pertence e eu sou um homem seguro por saber que minha vida está em tuas mãos. E se o Senhor me diz, vai e anuncia, eu, na minha gratidão, porque me tornei propriedade sua, te seguirei, Senhor, onde quer que fores, eu te seguirei. Lembram também dessa passagem vocacional, daquele que diz, Senhor, eu te seguirei por onde fores. O Senhor diz, a raposa tem sua toca, o passarinho tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça.
Senhor, em gratidão eu me tornei propriedade sua, eu era propriedade do demônio, o Senhor me libertou, veio, amarrou ele e tomou posse de mim. Eu sou teu, sem ti, eu não tinha vida. Minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Eu vou onde fores. E o Senhor diz, eu te digo, vai e anuncia a tua família como Deus foi misericordioso por ti. Cumprindo a vontade do Senhor, ele estará unido ao Senhor até o fim. Ainda que o Senhor esteja do outro lado, em Cafarnaum, e ele continue ali, na região dos Gerazenos, eles estarão unidos porque aquele homem obedece o que o Senhor lhe disse. Estar onde o Senhor me diz para estar, onde o Senhor me envia, estar no lugar que o Senhor quer que eu esteja, é ali. Mas isso é necessário sabendo que a nossa vida pertence a Ele. Senhor, minha vida está em Tuas mãos. O que a gente falava ainda há pouco, quando falamos inclusive do tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Lhe pertence, é propriedade sua. O Senhor me arrancou da morte. Sem o seu agir, eu nada seria. Eu sou propriedade sua, lhe pertenço. E a minha vida inteira te servirei. E o Senhor diz, vai. E ele foi. E olha o que aconteceu. Se tiver um Abraão, eu não destruirei a cidade. E eis que o Senhor segue, mas um coração que o ama e que em infinita gratidão se entrega por amor a Ele, acolheu a sua palavra como carcereiro de Paulo. Foi batizado e será salvo, tu e a tua inteira família. E aquele que acolheu e guardou no coração a aliança com o Senhor, foi salvo. Ele, sua família e a inteira cidade. Pela presença daquele coração que amou e se uniu ao Senhor em perfeita obediência e temor, foi salvo não apenas uma alma, não apenas uma família, mas uma inteira cidade. Aqueles que outrora não acolheram Jesus, agora o amarão e com ele permanecerão. E o Senhor fará morada em cada um daqueles corações. Diz São Charles de Foucault, a verdade, a única perfeição, não é ter esse ou aquele tipo de vida. Eu vos digo, filhos, a única perfeição é fazer a vontade de Deus, é ter a vida que Deus quer, onde Ele quer, e vivê-la como Ele próprio a viveria, como Ele nos ordena. Quando Ele nos permite escolher entre sim, procuremos segui-lo passo a passo, o mais exatamente possível, partilhar a sua vida tal como ela foi, como os apóstolos fizeram ao longo da sua vida e após a sua morte. Se Deus permite essa escolha, esta liberdade, é precisamente porque quer que abramos as nossas velas ao vento do puro amor e, empurrados por Ele, corramos atrás do seu perfume, em imitação perfeita como São Pedro e São Paulo, para viver aquilo que Ele nos diz. E assim vivendo, viveremos a plenitude do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Charles de Foucault, pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor e da Beatíssima Virgem Maria, sob o título do seu Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.